Hoje nós vamos falar sobre, sabe aquela sensação de sufocamento? Aquela sensação de que tem alguma coisa na sua garganta e você não consegue respirar? Principalmente quando você está comendo, quando você sente aquela sensação de, será que eu consigo comer e engolir ao mesmo tempo? Parece que a comida e o ar estão disputando pelo mesmo espaço e você tem medo de sufocar, tem medo de engasgar e fica mais ansioso ainda. Geralmente, quando uma pessoa está passando por um processo, por exemplo, você foi num casamento, que é uma emoção muito grande do seu filho, né, sua filha, num casamento que seja de alguém bem importante para você, ou num funeral, que também é outro lugar que mexe muito com as emoções e deixa a ansiedade muito elevada. Nessas duas condições, vamos supor que você não consiga comer, que você foi comer e você se deu conta de que uma coisa que é automática, que é engolir, que é um reflexo do nosso corpo depois que a gente mastiga, agora passou a ser consciente e a hora que você vai engolir, você fica desesperado. Você, meu Deus, eu acho que eu vou engasgar. Se eu, isso aqui não vai passar na minha garganta. É como se você sentisse um nó aqui na garganta ou alguma coisa que tá aqui e não desce e não deixa com que a comida também desça ou algo que você esteja engolindo, né? Então, o que que você. Vamos falar por que que isso acontece, né? Você está sofrendo ansiedade, né? Eu trato aqui de ansiedade, ansiedade generalizada. Você está sobre o efeito de muita adrenalina, noradrenalina, epinefrina e cortisol, hormônios do estresse e da ansiedade. E você, com essa preocupação, o corpo começou a chamar a sua atenção para aliviar a mente para coisas físicas. E um dos sintomas da ansiedade seria essa sensação de sufocamento. Geralmente você come tranquilamente. Todos nós é para comer tranquilamente, uma coisa que é meio que automática, a gente não pensa nisso. Nós temos dois orifícios aqui na garganta, um é o ar que passa e o outro é a comida que passa. Quando um vai acontecer, o outro fecha. Eu não vou trazer aqui muito detalhadamente, com nomes, faringe, laringe e todas as partes anatômicas, porque eu quero que seja bem fácil de entendimento. Eu não preciso de aprofundar o conceito anatômico do corpo, só para você entender mesmo o que está passando. Talvez você não consiga nem explicar para alguém essa sensação, porque é tão normal e comum engolir, conversar e respirar tudo ao mesmo tempo, que quem nunca passou por isso vai ficar sem entender. Ué, mas como assim dá conta de engolir? Sempre engoliu? Mas é uma sensação real que você está sentindo pelo excesso de ansiedade e você tem muito medo real de entrar em choque, que a gente fala, aquele choque de engasgamento, né, de falta de ar, de sufocação e etc. Bom, isso é o porquê que acontece e alguns dos sintomas que você vai sentir, né, esse desespero. O que que você faz nesse caso? Eu vou trazer aqui também, agora, eu vou falar de sufocamento e da falta de ar, né, que às vezes a sensação não é de quando tá comendo, é de respirar mesmo e parece que não dá conta de respirar, o ar falta, alguma coisa assim. Nesse caso do engasgamento, você pode mastigar, 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 até você vai ver se você dá conta de engolir ou não dá conta. Por quê? Como o fato de mastigar e engolir é automático, um após o outro, consequência um do outro, isso vai acontecer sem que você nem perceba. Relaxe. Saiba que isso é uma sensação da ansiedade. Não tenha medo disso. Enfrente este medo. Ao invés de você começar a pensar, e se eu engasgar? Eu vou cair dura aqui. E se ninguém me socorrer? Aí eu vou morrer porque eu tô com falta de ar. E se, vamos supor que você tá num lugar público, num restaurante, alguma coisa, e você pensar assim, e se eu passar vergonha aqui e começar, ai meu Deus, eu tô sufocando, socorro, minha coisa. Esses pensamentos de e se, troque eles por tô nem aí. Tô nem aí, na pior das hipóteses, enfrente o seu medo que tá passando na sua cabeça, de que você nem engasgou ainda, mas você tá só levantando hipóteses. Então, enfrente por
whatever em inglês. A gente usa muito aqui os médicos, os psiquiatras e muitos artigos científicos, ele traz essa palavra assim, que a pessoa deveria enfrentar com whatever, tipo, tô nem aí. Tô nem aí no sentido assim, tá, você tá num restaurante público, você foi atacado por uma síndrome do pânico, você está em pânico de engasgar. Você começou a prestar atenção nos detalhes entre a respiração e engolir. E você agora tem medo de for fazer os dois ao mesmo tempo e acabar sufocando, engasgando, parando aqui, porque está sentindo uma coisa na garganta. Talvez você veio de uma situação de um funeral, você veio de um casamento, você está no casamento, aliás, comendo ali, mas você está com esse nó na garganta. Então, você vai enfrentar os seus medos com tô nem aí, tipo assim, ok, eu vou continuar mastigando aqui. Se eu engasgar, alguém vai me socorrer. Se eu engasgar e cair, alguém vai chamar uma ambulância. E se eu passar vergonha, tô nem aí. Tô nem aí se tiverem que chamar a ambulância, tô nem aí se alguém ficar olhando, tô nem aí se tiverem que me socorrer, tô nem aí se alguém for falar alguma coisa, tô nem aí do julgamento do próximo. Eu não tô nem aí se, na pior das hipóteses, eu passar vergonha e depois acordar e todo mundo, achar que todo mundo tá falando. Porque veja bem, se coloque no lugar da outra pessoa que está engasgando. Se você estiver num restaurante, num lugar público, numa praça de alimentação, nessa festa, em algum lugar que você for acometido pelo pânico. Por isso que muita gente, por causa do pânico ou esse medo de que aconteça isso de novo, acaba evitando lugares públicos, porque como ela passou vergonha uma vez, ela pensa assim, eu vou lá, eu vou passar vergonha de novo. Eu não quero fazer isso, mas pensa bem, você julgaria tanto essa pessoa? Você riria da cara dela? Nossa, olha lá, engasgou, não sabe comer uma mulher adulta dessa. Você ia ficar falando dessa pessoa para um monte de gente, perdendo seu tempo, falando, você sabia que na festa, não sei o que, alguém engasgou e fazendo brincadeiras, tipo, piadas disso? Não, provavelmente não. As pessoas não estão tão preocupadas assim com a nossa vida, a ponto da gente achar que se fazer uma coisa ou deixar de fazer, o mundo vai acabar, porque tá todo mundo prestando atenção na gente, todo mundo prestando atenção no que a gente está fazendo. Não é assim. Entende? Não, não é assim que as coisas funcionam. As situações, elas acontecem, elas acabam e cada um cuida da sua vida. Então, primeiro ponto, aceita que você está, nesse caso, né, de engasgamento, aceita que você está realmente sobre uma pressão, um estresse, uma ansiedade. Aceita o sentimento, né? Não recolhe ele, acolhe ele, não negue. Não negue, assim, tipo assim, eu tô sufocando, não, isso é mentira, não, não, não tô sentindo isso, porque tá, né? Na verdade você tá. Mas enfrente-o com tô nem aí, tipo, na pior das hipóteses que sua cabeça tá pensando, então enfrenta essas piores hipóteses, né? Até brinca com isso, se for possível, faça uma brincadeira, faz uma piada, tipo assim, pelo menos eu vou ser o centro das atenções e não a noiva, pelo menos eu vou ficar um dia alguém cuidando de mim e não eu cuidando de todo mundo, sabe? Pelo menos não faça isso para chamar atenção e ser vítima, mas eu estou dizendo assim, encontre uma forma de achar uma piada, uma graça, porque isso aí vai passar, isso faz com que o medo passe. Brinque com o medo e ele vai passar, porque ele é subjetivo, ele está na sua cabeça, ele não aconteceu, você está com medo de engasgar, porque você está passando por um negócio que deixou aqui esse músculo aqui mais tensionado, ele está apertado. O que você pode fazer também para aliviar essa musculatura que você está passando por isso é cantar. Cante. Se isso está acontecendo na sua casa, se você está sozinho, canta. Lembra aquele ditado que fala assim: quem canta os males espanta? Você vê que não é à toa, né? Que inventaram isso. Agora eu prestei atenção, né? Quando eu estudei sobre isso, eu falei assim, gente, por isso que as pessoas falam, né? Canta, quem canta os males espanta. Ou seja, você está ansioso, você está muito preocupado, você está focado nisso, a ponto de não conseguir nem engolir mais a comida. Aí você vai cantar. Canta uma música que você gosta. Duas coisas estão acontecendo. Você vai focar na letra da música, vai tirar o foco da ansiedade. Você vai exercitar os músculos aqui da garganta, fazendo com que eles relaxem mais, fazendo com que isso aqui abra. Ou, se você não quiser cantar, se você não sabe a letra, então assovia, assobiar, assoviar.
Faça isso, ou então só fica cantarolando, né? Fecha a boca, fica porque você vai ver que aqui vai vibrar também. Essa vibração faz com que melhore o seu músculo aqui, né? Dá uma relaxada. Eu estou falando para pessoas saudáveis, tá? Que não tem realmente fecha a glote aqui, para quem não está passando por um processo de alergia, de choque anafilático, né? Você comeu alguma coisa que você é alérgica, óbvio que isso aqui vai fechar de verdade, porque você está tendo um choque anafilático, você está tendo uma reação alérgica a alguma coisa que você comeu ali naquela hora. Tem gente que tem uma alergia tremenda a todos os tipos de castanhas, amendoins e tudo, não pode nem a comida estar contaminada com isso. Tem gente que é com pimenta, tem várias substâncias que podem causar um choque anafilático, mas não é disso que a gente está conversando. Eu estou falando de sensações que você, que passa por ansiedade, você sabe, é uma coisa interna que acontece dentro da sua cabeça. Você pensa assim, nossa, não tem nada externo, porque o choque anafilático por uma reação alérgica de comida, ou de algum produto, ou de algum cheiro, ou de alguma coisa, não é só a fechamento de glote, a pessoa vai começar a ter um inchaço no rosto, um edema, às vezes uma vermelhidão no rosto, vermelhidão no pescoço, no corpo, são vários sinais juntos e sintomas. É, Raramente uma pessoa adulta vai ter um choque anafilático por um produto que nunca teve contato, porque isso acontece mais no primeiro contato, né? E você não vai passar a vida inteira sem nunca comer castanha, a não ser que você nunca teve alergia e de repente tem. Então, você vai saber a diferença, né? Você não é uma pessoa ansiosa e aconteceu isso. Então, realmente, você sabe. Outra preocupação muito grande, quem tem ansiedade e não consegue engolir, acha que vai engasgar, é achar que tem um câncer, um tumor na garganta, porque não dou conta mais de engolir, então eu devo ter um tumor. Infelizmente, os tumores, quando eles chegam a ser diagnosticados, ele já estava lá e a pessoa não sentiu. Então, você sentir não significa que você tem um câncer, porque muita gente que tem não sente nada. Mas, se você está muito preocupado, procure um médico gastroenterologista e faça uma endoscopia, um exame. Você não vai fazer, o médico vai pedir, né? Você vai falar dos sintomas e ele vai ver qual é o melhor procedimento para tirar essa hipótese de que você tem algo físico realmente obstruindo a sua garganta e fazendo com que você engasgue quando você vai comer e não consiga deglutir, né? Engolir as coisas com facilidade, como sempre foi. Então, descartando essa possibilidade, você vai lembrar de mim, vai ver, vai lembrar, eu lembro daquele vídeo da terapeuta Adriana que falou sobre a gente ficar muito ansioso e acabar engasgando. Você tira essa hipótese da sua cabeça para não ficar sempre pensando nisso, então é bom procurar um médico. E também o refluxo, né? Pode acontecer de pessoas começarem a ter refluxo gástrico e como ele é muito ácido, ele queima, né? Então dá uma sensação de queimação na garganta, aqui para baixo, aqui assim no esôfago, né? Antes de chegar aqui no estômago e tal, aquele refluxo que vem do estômago e queima. Então, se a pessoa sofrer de refluxo, ela vai também ter uma dificuldade mais para engolir a comida, vai sentir um pouco de incômodo, de queimação, dificuldade, essas coisas. Então, descarta essas possibilidades físicas, não havendo nenhum tumor, nenhum refluxo, nada que impede fisicamente, saiba que é uma contração da musculatura aqui por excesso de hormônios da ansiedade, né? Adrenalina, epinefrina, norepinefrina, que é a mesma substância da adrenalina, elas acabam contraindo a musculatura para um momento de fuga ou de reação a algo que te colocou medo, tá? O medo, ele causa uma reação química de fugir, porque parece que é uma sensação que você está em perigo iminente da sua vida. Na verdade, se isso é ansiedade, está acontecendo só aqui na sua mente, não é no mundo real. Então, o corpo não sabe disso, porque ele recebe essas informações vindas do córtex pré-frontal, aqui da parte da consciência, recebe lá atrás e prepara tudo para a fuga, mas na verdade isso não está acontecendo. Ele não sabe que isso é só um pensamento, tá? Nosso cérebro subconsciente, ele não sabe o que é real, o que não é, ele só recebe a informação que a gente manda de acordo com o que a gente manda. Por isso que a imaginação, ela é muito poderosa, porque quando a gente está relembrando o passado, imaginando uma cena do futuro,
ou no tempo real, imaginando algo que o e se e não aconteceu, ele acha que está acontecendo. Isso é um assunto para outro vídeo, é bem profundo, mas é isso que acontece, tá? Ele é atemporal. Você já deve ter ouvido falar isso. Se você quiser saber mais sobre isso, pode pesquisar aí no Google, no chat GPT, na inteligência artificial, ou qualquer coisa aí que você quiser, artigos científicos, que você vai ver que o subconsciente ele é atemporal, ele não sabe das coisas. Vamos agora falar sobre a respiração. Você está dirigindo e de repente você está respirando. Você respira normalmente, mas de repente parece que você não está conseguindo mais respirar. Enquanto mais você acha que o ar não está entrando, mais você vai ficar desesperado e vai ficar tendo respirações curtas, curtas e rápidas. Eu tô com falta de ar. Eu acho que vou passar mal. Meu Deus do céu. O ar não consegue me oxigenar. Eu acho que eu vou desmaiar. Essas sensações é crise do pânico, tá? É ansiedade excessiva. Também é um preparo para fuga, porque os seus pensamentos antes disso era de ansiedade. Você está num quadro ansioso e você pode até naquele momento exato não estar pensando na preocupação do futuro, mas provavelmente deve estar. Ou pensou um pouco antes, algum tempo antes. Até relembra o que você estava fazendo, o que você estava pensando antes disso acontecer. Isso é um. A gente fala gatilho. Gatilho significa quando você está com a arma já preparada para atirar. Então você está sobre a ansiedade, né? Você já está vivendo aí uns dias ansiosos, sem dormir, muito preocupada, e aí qualquer coisa dispara as sensações do corpo, que é os gatilhos, algum outro pensamento que veio ali dirigindo e pá, acionou o gatilho da ansiedade que dispara no corpo a epinefrina, cortisol e esses hormônios que vão contrair toda a musculatura, inclusive vai contrair também o diafragma, que é esse músculo aqui debaixo da nossa costela, dos dois lados aqui. Acho que não dá para ver pro vídeo, né? Não tá tão baixo assim. Mas aqui debaixo da costela a gente tem um músculo do diafragma. Essa musculatura, se ficar muito contraída e não relaxar, que a gente contrai puxando o ar e relaxa soltando o ar. Então você está só puxando, puxando e está aumentando a quantidade de gás carbônico e diminuindo a quantidade de oxigênio e dá uma sensação de falta de oxigênio. Na verdade, não está faltando oxigênio e nem você não está parando de conseguir respirar. Isso tudo é efeito mesmo da ansiedade excessiva e você pegou a respiração sob o seu controle. A respiração não fica no nosso controle consciente. Ela é uma função do subconsciente, ela é uma função aqui da parte de trás do nosso cérebro, onde comanda todas as funções que não está no nosso na nossa alçada, entendeu? Tipo assim, não é você pensar na respiração que você vai respirar. Você vai respirar automaticamente, pensando nisso ou não. E se você está com medo de sentir falta de ar, a mesma coisa você vai fazer quando você está com medo de engasgar. Você vai assumir que isso está acontecendo, né? Não negando, realmente eu estou parecendo que eu estou com falta de ar, mas na verdade eu sei que eu estou tendo uma crise de ansiedade, crise do pânico ou transtorno obsessivo compulsivo, também acontece isso. E tendo consciência disso, eu vou deixar com que o meu corpo volte a tomar conta da respiração, o meu subconsciente, e foca em fazer uma outra atividade. Se você está dirigindo, volta a prestar atenção na direção, vê suas mãos no volante, olha para a rua, olha para os carros, olha para as coisas que estão acontecendo ali, naquele momento. Se você estiver fazendo uma outra coisa, ou você está parada, faça alguma coisa, faça uma caminhada, corre, faz exercício, vai andar de bicicleta, fala, não, eu vou fazer outra coisa. E engaja num outro pensamento, e aí a respiração volta para trás, volta lá pro subconsciente, ele vai tomar conta disso para você e não vai mais deixar você que está preocupado. Você pode ficar 10 anos preocupado com a respiração, que isso não vai fazer você respirar mais nem menos e nem vai parar de respirar por causa da preocupação. A preocupação em respirar não vai resolver o problema de respirar. O problema de respirar ou não é você preocupar com ele. Isso vai acontecer automaticamente, porque é um reflexo também do corpo. Por exemplo, então enfrenta esse medo. Se o medo tiver muito, você fala assim: ah, então tá. Então não tô nem aí se eu parar de respirar. Se eu parar de respirar, o que vai acontecer? Eu vou desmaiar? Ah, vamos chamar a ambulância? Ah, não tem aqui ninguém para me socorrer. Ok, então vamos ver como que eu reajo sem respirar. E prende a respiração. Tipo, propositalmente,
Prenda o ar. Ao invés de você ficar buscando o ar, nossa, cadê o ar? Prende. Tá bom, vou ficar sem respirar então. Ah, tá faltando ar? É sem respirar que é pra ficar? Então tá, prende. Você vai ver que o corpo busca o ar. Ele busca o ar. E agora, já que você fez isso, faça um outro exercício, que é o de respiração contada, centrante. É o tal do mindfulness, se você escutar essa palavra, que é você se concentrar no aqui e agora em alguma coisa que você está fazendo. Então, vamos fazer da respiração. Você respire profundamente, lentamente, contando os segundos. Pode respirar contando até 7 segundos, por exemplo. Respira, ó. Contei até 7. Segura por uns 4 segundos. 1, 2, 3, 4. E solta. Solta uns 8 segundos. Solta um pouco mais comprido, mais demorado, que é para liberar mais gás carbônico que talvez você tenha acumulado nessa respiração rápida, ofegante, para você voltar aos níveis normais. Uma respiração rápida e ofegante faz com que os batimentos cardíacos também acelerem. Porque o corpo pensa assim, ela está respirando rápido, alguma coisa ela está vendo, alguma coisa ela está preocupada, deixa eu preparar para correr. E aí ela acelera o batimento cardíaco, porque ele aumenta a pressão. Então, se tem uma coisa que não vai acontecer nessa hora, é você desmaiar, porque a pessoa que ela vai realmente desmaiar, se já é um outro vídeo também sobre desmaio, geralmente a pressão cai muito, né? E ela não está muito consciente que isso vai acontecer, simplesmente a pressão cai e a pessoa apaga. Se você está bem preocupado que você vai realmente desmaiar, então isso provavelmente não vai acontecer, porque a sua pressão vai estar alta, seu batimento cardíaco vai estar acelerado e você está respirando ofegante. Tudo em alerta. Um alerta constante desse, forte desse jeito, você está preparado para correr, não para desmaiar. Então, vamos voltar o corpo ao estado normal, que é uma respiração tranquila. A gente respira por média de 25 a 28 respirações por minuto, em 1 minuto, tá? Então, você vai respirar durante uns 2 minutos, contando. Puxa o ar 7 segundos, segura 7 segundos e solta por 7 segundos, para ficar mais fácil para você memorizar. Pode ser a mesma quantidade em cada um. Não importa, importa que você vai saber que você está sob o controle disso, que você tomou consciência que isso é um dos sintomas da ansiedade e que você vai cuidar disso. E que você não tem medo, não tenha medo, enfrente o medo. Faça piadas, brinque com isso, fala assim: ah, parar de respirar que nada, respiração nem é por minha conta, tô nem aí se eu parar, tô nem aí, o que vai acontecer? De verdade, faça isso que você vai ver que o medo vai diminuir. Você tendo controle disso vai te ajudar com que isso não aconteça mais vezes. Porque cada vez que acontecer e você tomar o controle, vai diminuir e você vai voltar a viver normalmente. Tipo, não ter preocupação com a respiração, não ter preocupação com o que está comendo. Porque seu corpo entendeu que você já sabe o que fazer nessa situação. Não é uma situação nova que você não sabe o que fazer e fica desesperado. E muito menos tem medo do que vai acontecer. Porque você vai enfrentar um medo com perguntas para o medo, tipo, e daí se eu cair? E daí se acontecer? Bom, eu vou me levantar, na pior das hipóteses, vão me socorrer, eu vou melhorar, e tá. E se eu morrer? Não tenha medo, porque, veja bem, é, a Bíblia fala, não sei o quanto você acredita em Deus, que por mais preocupado que eu estiver, que você estiver com a nossa vida, não acrescentaremos 1 minuto sequer. Nenhum minuto a mais do que temos para viver. Você e eu tem para viver exatamente o que é para viver. Não é a sua preocupação que vai fazer você viver mais. Aliás, a preocupação em excesso pode até encurtar a nossa vida. Porque se você desencadear uma doença que nem era para acontecer, uma doença da mente que veio para o corpo, foi por excesso de preocupação. Então, vamos viver de uma forma que a gente sabe que tem um ser maior que a gente, que é Deus, que nos criou, que é o nosso Criador, que toma conta de tudo. Na Bíblia fala que ele cuida dos passarinhos, das aves do campo. Não cuidaria ele de nós, que somos seus filhos? Se apegue às promessas de Deus em Josué 1:9, fala: não tenha medo. Em Isaías 41:10, Deus também fala: não tenha medo, eu estou do seu lado, eu sou sua mão direita, eu vou te guiar.
Então acredite nessas promessas de Deus, que Ele está do seu lado, que Ele está te guiando e que nada de mal vai acontecer com você, porque Ele quer o seu bem. E você deixa com o seu corpo, o que é do seu corpo para cuidar, e cuida do que Deus mandou você cuidar, porque Ele já programou o nosso corpo para o bom funcionamento. Ele que deixou a cargo do nosso subconsciente a manter a saudável o rim, o fígado, o pâncreas, todas as nossas glândulas que liberam os hormônios, tá tudo dosado. Deus deixou certinho, tanto que é para colocar em cada célula, em cada neurônio, quanto que é para fazer em cada sinapse que a gente faz, em cada pensamento. Então, manter os pensamentos negativos, manter o medo dentro de nós, só piora a nossa situação. É, pode pesquisar esse outro dado, que é vários médicos falam, vários artigos científicos demonstram que 90% das doenças são causadas por pensamentos, pela nossa mente. A nossa mente é capaz de criar 90% de todas as doenças que existem. As outras 10% são doenças realmente que acontecem sem estar ao nosso, que a gente não tem o controle, entendeu? Mesmo uma má função genética, algo que vem de tempos, mesmo que, vamos supor, crianças que têm câncer, ela não tem consciência, não foi ela que causou aquela doença nela, está fora do controle. Mas uma mente ansiosa que vai, por exemplo, durante a noite, as células que eram para ser cancerígenas, elas são. Acontece um processo de apoptose que fala, que é elas são comidas, literalmente, em outras palavras, comidas, fagocitose que acontece. Existe uma leitura do nosso corpo de todas as células novas que são criadas e aquelas células que nascem com defeito, elas são comidas. Existem vários tipos de câncer e o câncer da criança nem sempre vai ser genético, não é porque ela pensou, mas é uma falha desse sistema, talvez uma falha na alimentação, no que não é culpa dela, entendeu? Não que é culpa. Eu estou te falando que é gerado pela nossa mente, mesmo que é gerado pela nossa mente, não significa que é nossa culpa. Eu não estou falando de situações de culpa. Eu estou falando de situações que não poderíamos evitar se pensássemos menos no problema, se não focássemos tanto no problema, assim, né? Na doença, na dificuldade. Por exemplo, a hipocondria é uma doença de você estar infestando a sua mente com todas as doenças que existem no mundo que pode acontecer com você. Alguém fala assim para você, fulano de tal tinha dor de cabeça, acredita que era um tumor, aí quando você tiver uma dor de cabeça, você vai achar que é tumor também. Entendeu? Isso é uma hipocondria. Tudo que acontecer, você achar que é o pior, que é a tragédia maior. Então, Deus nos criou perfeito. O nosso corpo faz essa leitura diária de tudo que está errado, tirar do corpo, as células que nasceram com defeito, as substâncias tóxicas que nós ingerimos todos os dias através de produtos de limpeza, produtos de higiene, alimentação, remédio, medicação, tudo que a gente tem contato, o ar. Então, ele vai ser excretado através da urina, das fezes, do suor, pelos órgãos excretores, que vai ser metabolizado no fígado, no rim. Então, isso daí você comanda? Não. Eu comando? Não. É a gente que fala assim, ó, oh, rim, é o seguinte, eu quero que você filtra mais aí esse sal para não ter pressão alta, tira o sal do meu corpo. Não, dentro da célula existe uma bomba chamada bomba de sódio e potássio, onde entra uma molécula de potássio, sai uma molécula de sódio, os nossos, a química do corpo, tudo é íons e ânions, é mais e menos, negativo e positivo. Nós somos 70% moléculas de água, o cérebro é 90% de água, então você tem que tomar água. Olha, essa aqui é uma garrafinha que eu tenho aqui, ela é de 2 litros. Eu tomo 2 garrafas dessa no mínimo por dia, ou seja, 4 litros. Eu preciso tomar 4 litros pelo meu peso? Não, mas eu me acostumei a tomar muita água. E você está tomando água, às vezes você não está tomando água suficiente, e só a falta de água, ela é tão séria, ela traz tantas doenças que vocês não têm ideia. Além de doenças intestinais, problemas de câncer também, porque as fezes ficam muito tempo lá, não sai, aí isso é drenado, aquela água suja, e ela volta para a corrente sanguínea porque não tem de onde tirar água, seu corpo precisa de água. Quando você bebe água só porque você teve sede, significa que passou da hora de você tomar água.
O cérebro enviou essa mensagem porque ele já não aguenta mais, ele está desidratando. Aí você não tem pensamentos claros, aí você não consegue lidar com a ansiedade. Por quê? Porque tá tudo seco lá dentro, sabe? As células que dentro das organelas, dentro da célula tem as organelas, mitocôndrias, tem todos os compartimentos lá dentro, tem o centro da célula e tudo, e eles nadam, eles vivem num meio líquido, sabe? Esse citoplasma na célula lá dentro, a própria membrana celular, elas são todas permeadas de líquidos, de água, esses negócios nada lá dentro. Precisa de água dentro da célula, fora da célula, no sangue, no músculo, no nervo, em todas as partes do nosso corpo. E aí você não toma água. Aí você começa a entrar no estado de ansiedade ou de depressão porque não tomou água. Ah, não, mas é muito simples. Respiração também é tão simples, sabe? É como se fosse assim. Não, eu quero um trem mais difícil para fazer. Eu quero uma coisa bem complicada para resolver meu estado ansioso, porque não é possível que falta de ar, que eu não consigo respirar quando eu tenho essas crises, é só deixar isso para lá, é, respirar uns 2 minutos, uma respiração centrada, e depois voltar a fazer o que eu estava fazendo e vou melhorar. É, é só isso. Só isso. Isso é muito melhor do que você gastar não sei quanto por mês na farmácia com medicação tarja preta para poder melhorar da ansiedade. Depois ficar dependente dessa medicação tarja preta. Por quanto tempo? Porque um medicamento ele tem seu lugar, tá? Eu sou farmacêutica, eu sou terapeuta e antes de tudo isso, eu ainda era técnico de enfermagem. Trabalhei muitos anos em hospitais, em pronto-socorro, em ambulatório, programa de saúde da família, farmácia de manipulação, em vários setores da saúde, vários setores da saúde. E o que eu vejo de pessoas dependendo de medicação que não precisava, mas acostumou. Tipo, é mais fácil, vou tomar o remédio, do que lidar com isso. Se você lidar com o problema uma, duas, três vezes, logo você vai estar livre disso. Porque do mesmo jeito que você ficou, sei lá, 2, 3 anos ansioso, você vai ficar 2, 3 anos lidando com isso e depois acabou. Tem ansiedade, lógico que você não vai precisar de tudo isso. Ah, porque demora muito. Quanto mais tempo eu fiquei ansioso na minha vida, mais tempo eu vou demorar para recuperar. Não, talvez uma, duas vezes que você lidar com o problema, enfrentar, acabou. Acabou, você não vai ter mais. Tá livre, vai viver normalmente, como sempre. Não tem mais. Não significa que porque ficou muitos anos ansioso, vai demorar muitos anos para sarar. Não. Eu tô falando 2, 3 anos para você não depender da medicação, fazer o processo de desmame, conseguir lidar com todos os sintomas, o seu corpo produzir de novo os mesmos hormônios que estavam sendo produzidos lá pelo remédio, né? Os neurotransmissores que a gente precisa para que impede a recaptação da serotonina, essas coisas. Então, vamos fechar o vídeo de hoje, que é bastante informação, e hoje eu trouxe só duas coisas: o medo de engasgar e o medo de parar de respirar, quando está numa crise de ansiedade. Para essas duas coisas, eu te mostrei o que você deve fazer. Você pode, no engasgamento, começar a mastigar, 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 até que você vai acabar engolindo, porque é uma reação automática. Você vai enfrentar o medo, fazendo perguntas para ele. Tá bom, e se eu engasgar, o que, que vai acontecer? Tá bom, você tá preocupado em engasgar? Tá trazendo isso? Tô nem aí. Então vamos ver o que, que vai acontecer, porque provavelmente você não vai engasgar. Continue comendo, continue fazendo o que você tem para fazer, não se desespere com isso. E assim que puder, canta, canta ou faz para relaxar o músculo aqui. Descartar todas as possibilidades de algum problema de refluxo ou negócio da garganta. Para a respiração, descartar todas as possibilidades também. Eu não estou falando para pessoas que têm problema de asma, bronquite, rinite, sinusite, todas as ites que atacam o sistema respiratório. Não estou falando também de pessoas com DPLC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, causada também por cigarros, pessoas que foram fumantes há muito tempo, pode já ter sofrer um pouco de falta de ar, porque a troca de oxigênio lá no pulmão, feito pelos bronquíolos, né, aquelas arvorezinhas que a gente tem lá no final do pulmãozinho ali, onde faz a troca gasosa, estão, infelizmente, já calcificada pelo cigarro de muitos anos que fumou, então causa efizema pulmonar. Que é isso, né? Essas bolhas, esses buracos ali no pulmão, quando se vê num eletrocardiograma, não, numa ressonância magnética do pulmão,
e não há mais essa troca gasosa, porque o pulmão esponjoso, parte dele ficou calcificada. Descartadas essas possibilidades de doenças mesmos que temos, né? Então, sendo só ansiedade, você sabe agora como lidar, você vai fazer o exercício de respiração, você vai enfrentar esse medo dizendo, ok, na pior das hipóteses, se eu parar de respirar, o que vai acontecer? Isso, isso e isso, sabendo que nós tem muita coisa que não está ao nosso alcance de resolver, mas volto a dizer, 90% das doenças são causadas por nossa mente ansiosa, de preocupação com o futuro, com coisas que não aconteceram, e se você não acreditar em mim, não tem problema, você pode pesquisar sobre isso. Aliás, pesquise sempre todas as informações que você receber, pesquise para ver se isso é verdade, não precisa acreditar em mim. E que existe muita coisa nesse mundo por causa que é um mundo muito contaminado pelo alimento, pela água, pelas toxinas, por um monte de coisa, e acaba que às vezes você está cuidando bem da sua saúde, mas ficou doente e não é questão de culpa, mas sim como sair disso. Ok, estou doente, e agora o que eu posso fazer? Que mais? Acho que é isso. No próximo vídeo da série da ansiedade, eu vou trazer problemas do pensamento intrusivo. Tá? O que é um pensamento intrusivo que acontece quando a pessoa está com ansiedade? Que geralmente são pensamentos horríveis que brota na sua cabeça, e o medo de ter esse tipo de pensamento e um horror de por que pensou nisso causa mais ansiedade ainda. Isso é um assunto para o próximo vídeo. Eu espero ter te ajudado. Eu sei que te ajudou, na verdade, né? Isso ajuda bastante a gente saber sobre isso, saber o que fazer e que você possa ficar bem, tá? Eu espero que você fique bem, de verdade, que você melhore. Se você precisar de ajuda, pode escrever aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer em te responder. Assina aí o canal para que eu cresça. Estou começando agora no canal do YouTube, vou trazer bastante coisa. Coloca o seu joinha também para o YouTube entender que esse vídeo foi bom, te ajudou. E até uma próxima, a gente se vê. Fique bem e até lá.